Você sabia que existe um poder silencioso dentro de você, capaz de enfrentar qualquer caos sem perder a paz? Marco Aurélio descobriu esse segredo há quase 2000 anos. E hoje, você vai descobrir também. Apague as ideias imaginárias e diga muitas vezes a si mesmo: agora está em meu poder preservar minha alma livre de toda maldade, de toda luxúria, de toda confusão ou perturbação. E então, quando eu realmente discernir a natureza das coisas, posso usar a todas na devida proporção. Esteja sempre atento a este poder que a natureza lhe deu. Essas palavras foram escritas por Marco Aurélio, imperador romano e um dos últimos grandes representantes da filosofia estoica. Mais do que um governante, ele foi um pensador que, em meio ao caos do império, buscava manter intacta a serenidade da alma. Neste vídeo, vamos mergulhar nessa poderosa citação e descobrir como ela pode nos ensinar a viver com paz interior, equilíbrio e liberdade, mesmo nos tempos mais difíceis. Aliás, se você ama filosofia, espiritualidade e grandes reflexões, já se inscreva aqui no canal Tesouros Literários para não perder nenhum conteúdo que enriquece a alma. Contexto histórico e filosófico. Marco Aurélio nasceu em 121 d.C., em Roma, e governou de 161 a 180 d.C. Seu reinado foi marcado por guerras constantes nas fronteiras do império, epidemias, conflitos internos e enormes responsabilidades. Apesar de estar no comando de um vasto e conturbado império, Marco Aurélio encontrava tempo, nas noites solitárias de campanha militar, para refletir profundamente sobre a condição humana. Essas reflexões foram registradas em um diário pessoal, que hoje conhecemos como Meditações. Curiosamente, ele não escrevia para um público, nem para a fama. Ele escrevia para si mesmo. Como? Uma forma de cultivar a virtude, acalmar os medos e reforçar sua própria conduta moral. Sua filosofia foi moldada pelo estoicismo, uma escola fundada no século III a.C. por Zenão de Cítio e transmitida por grandes pensadores como Sêneca, Epicteto e Musônio Rufo. O estoicismo ensina que a felicidade depende não das circunstâncias externas, mas do cultivo interior da virtude, da razão e da aceitação da ordem natural do universo. É por isso que no canal Tesouros Literários, buscamos sempre trazer textos e reflexões que, como essas de Marco Aurélio, desafiam o pensamento superficial e conduzem à sabedoria verdadeira. Inscreva-se e acompanhe esse mergulho semanal nos grandes mestres da história. Análise da citação de Marco Aurélio. Vamos agora examinar detalhadamente a citação inicial e descobrir a riqueza escondida em cada frase. Apague as ideias imaginárias. Quantas vezes sofremos por antecipação? Criamos medos, suposições, cenários negativos em nossas cabeças, e eles nos paralisam. O estoicismo ensina que o sofrimento não vem dos fatos, mas dos julgamentos que fazemos sobre eles. As ideias imaginárias são como nuvens que obscurecem a razão. São fantasias, vaidades, desejos excessivos, paranoias. Marco Aurélio nos convida a reconhecê-las e apagá-las, assim como limpamos uma lousa, para que a mente possa operar com clareza. Essa limpeza da alma se assemelha a um exame espiritual diário, muito presente também nas práticas cristãs. Grandes santos e místicos recomendavam, antes de dormir, avaliar os pensamentos do dia e afastar os que não elevam o espírito. E diga muitas vezes a si mesmo. A repetição é um dos pilares do treino estoico. Assim como o corpo se fortalece com a prática constante, a alma se fortalece com o hábito da reflexão. Epicteto recomendava que cada dia fosse iniciado com um exame de consciência. Para os estoicos, filosofia é ação, e ação exige disciplina mental. Aqui, Marco Aurélio propõe um diálogo interior, algo que ecoa também na tradição cristã. Santo Inácio de Loyola propôs os exercícios espirituais como forma de ordenar a alma. Repetir uma verdade, que somos livres para reagir com sabedoria, é uma forma de treinar a liberdade. Aliás, aproveite esse momento e ative o sininho das notificações aqui no canal Tesouros Literários, para que você receba sempre que postarmos novas reflexões como essa. Agora está em meu poder preservar minha alma livre de toda maldade, luxúria, confusão ou perturbação. Este é o coração da filosofia estoica. Para os estoicos, a única coisa realmente nossa é a nossa alma. Nossos juízos,
nossas ações, nossas escolhas. Tudo mais, fama, saúde, dinheiro, opiniões alheias, está fora do nosso controle. Preservar a alma significa não se deixar dominar por paixões desordenadas, maldade, luxúria, confusão, perturbação. Significa escolher deliberadamente a virtude. E essa escolha é sempre possível, mesmo em meio à guerra, à dor, à perda, à injustiça. Essa postura também encontra eco na vida de santos mártires, como São Maximiliano Kolbe, que mesmo preso num campo de concentração, escolheu amar até o fim. Um testemunho claro de liberdade da alma. E então, quando eu realmente discernir a natureza das coisas. Discernir a natureza das coisas é ver o mundo como ele é, não como gostaríamos que fosse. É perceber que tudo que nasce está destinado a perecer, que a vida é breve e incerta, e que resistir a isso só gera sofrimento. Marco Aurélio fala do discernimento como chave para o uso adequado de tudo o que temos. O discernimento liberta, porque nos impede de agir com base em ilusões. Ele nos permite adaptar, compreender, aceitar e agir com justiça. A clareza da mente permite ver inclusive o bem escondido por trás das dores. Os místicos cristãos, como Santa Teresa d'Ávila, viam no sofrimento uma forma de se unir mais intimamente a Deus. É preciso discernimento para enxergar luz onde muitos veem escuridão. Posso usar a todas na devida proporção. Aqui entra um dos conceitos mais importantes da ética antiga: a moderação. Virtude, para os gregos e romanos, era viver conforme a razão, e isso significava equilíbrio. Não é errado desfrutar do prazer, mas ele não deve dominar a alma. Não é errado ter bens, mas eles não devem nos possuir. A chave é o uso correto das coisas, e isso só é possível com sabedoria. Na tradição cristã, isso se conecta com a virtude da temperança, que ordena os apetites segundo a razão e a fé. Santo Tomás de Aquino dizia: a virtude está no meio, entre os extremos do excesso e da falta. Esteja sempre atento a este poder que a natureza lhe deu. A liberdade da alma é um dom, e é também uma responsabilidade. Esse poder que Marco Aurélio menciona é a razão, a consciência, a capacidade de discernir o bem e o mal. Esse é o verdadeiro livre-arbítrio, não a liberdade para fazer o que queremos, mas para escolher o que é justo mesmo quando é difícil. Ser atento a esse poder é viver de modo vigilante, não se deixando levar pelas modas, paixões ou influências externas. É viver com integridade. Se você tem buscado esse tipo de clareza espiritual e intelectual, continue com a gente aqui no canal Tesouros Literários. A cada vídeo, você vai encontrar pérolas de sabedoria que podem transformar sua forma de ver o mundo. Diálogo com outras tradições e aplicações práticas. Um diálogo com o cristianismo. O estoicismo exerceu grande influência sobre pensadores cristãos. Santo Agostinho, por exemplo, embora crítico de alguns pontos, valorizava o domínio das paixões. Ele dizia que a verdadeira liberdade é servir a verdade, isto é, a Deus. São Tomás de Aquino via a razão como guia da vontade, e os mártires cristãos, como São Lourenço ou Santa Perpétua, testemunhavam essa liberdade interior. Mesmo diante da morte, suas almas permaneciam inabaláveis. 2. Diálogo com o budismo. No budismo, a ideia de libertação interior também é central. O sofrimento, segundo Buda, vem do apego e do desejo. A meditação, o desapego, a atenção plena, tudo visa libertar a mente da confusão e alcançar o nirvana, um estado de serenidade profunda. Assim como os estoicos, os budistas não negam a realidade, apenas a aceitam com lucidez. 3. Psicologia moderna. Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto e criador da logoterapia, afirmava que entre o estímulo e a resposta existe um espaço, e nesse espaço reside nossa liberdade. Mesmo em um campo de concentração, ele dizia, o homem podia escolher sua atitude. A terapia cognitivo-comportamental, muito usada hoje, também resgata o princípio estoico de que nossos pensamentos moldam nossas emoções e comportamentos. Como aplicar esse ensinamento no dia a dia? Eis algumas sugestões práticas inspiradas em Marco Aurélio. 1. Autoconversa racional. Todos os dias, diga a si mesmo, está em meu poder preservar minha alma livre.
Escolha uma frase estoica ou cristã que o inspire e repita ao acordar. 2. Diário das paixões. Anote os momentos em que foi dominado pela raiva, inveja, medo ou orgulho. Reflita: como poderia ter reagido de modo mais racional? 3. Distinga o que depende de você. Diante de cada desafio, pergunte: isso depende de mim? Se sim, haja com prudência. Se não, aceite com serenidade. 4. Pratique o desapego consciente. Escolha algo por semana para usar com moderação. Redes sociais, compras, comida. Exercite a liberdade interior. 5. Medite ou ore diariamente. Reserve 5 minutos para aquietar a mente, rezar ou meditar. Essa pausa diária fortalece o espírito. Aliás, você pode acompanhar aqui no canal Tesouros Literários uma playlist especial com outros vídeos estoicos e cristãos que vão te ajudar nessa jornada de transformação interior. Marco Aurélio viveu há quase 2000 anos, mas suas palavras continuam ressoando. Em um mundo marcado pela pressa, pela superficialidade e pela ansiedade, seus conselhos são como uma âncora firme em meio à tempestade. Ele nos lembra de algo essencial: podemos viver com dignidade, mesmo quando tudo à nossa volta parece ruir. Podemos escolher a serenidade, a verdade, a virtude, porque dentro de nós há um poder que ninguém pode nos tirar: o da alma livre. Se este conteúdo tocou seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal Tesouros Literários. Compartilhe com alguém que precise ouvir essa mensagem e deixe seu comentário. Qual dessas práticas você pretende adotar a partir de hoje? Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, preservar a liberdade interior é o maior tesouro da alma.